Este é o trabalho de conclusão de curso da aluna Larissa Maia, intitulado Validação de sensores capacitivos de umidade de baixo custo para prevenção de deslizamento em encosta. A banca foi constituída pelo professor Flávio Castro da Silva, professor Leonardo da Silva Ramacher e professor Ivanovich Lage Salcedo, professor orientador. A defesa foi feita no dia 7 de fevereiro de 2022, às 11 horas, de forma remota. E para quem não me conhece, eu sou a Larissa e estou me formando agora em engenharia ambiental. O tema do meu TCC é validação de sensores capacitivos de umidade de baixo custo para prevenção de deslizamentos em encostas. Antes de eu dar início a propriamente a apresentação do trabalho, eu gostaria de dizer um pouquinho do porquê de eu ter escolhido esse tema. Primeiro, que eu sempre quis fazer um tema relacionado mais à parte prática do que só ficar na parte literária mesmo. E por que não escolher um tema que é recorrente, né? Principalmente no Rio de Janeiro, que é deslizamento de encostas. Aí eu pensei, por que não usar esse tema e tentar solucionar de alguma forma, nem que seja minimamente. Aí agora eu vou dar uma pequena introdução para vocês do que é o deslizamento de encostas e suas complexidades. O deslizamento de solo ele é um problema muito complexo, porque ele envolve muitos outros parâmetros, além apenas do deslizamento, né, o escorregamento de solo, porque ele vai depender se aquele terreno ele é muito inclinado, se há presença ou não de vegetação, se há realmente aquela vegetação ela é muito enraizada ou não, que isso também afeta em relação ao deslizamento, se a umidade do solo ela é muito alta ou baixa de acordo com a precipitação, porque se o solo for arenoso ou argiloso, também vai ter uma diferença em relação ao deslizamento. A precipitação, ela também está muito em conjunto em relação aos desastres ocorridos de deslizamento de solo. Tudo isso temos que olhar de uma forma correlacionada, não olhar apenas um fator incluindo o outro, porque eles juntos a gente consegue ter um melhor entendimento desse deslizamento. E com isso nós temos diversos sistemas que podem ajudar na previsão desses desastres, que eu vou falar mais para frente no decorrer do trabalho. Outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é que o deslizamento de solo, ele não afeta apenas a população brasileira. Outros locais também são influenciados com esses desastres pelo mundo inteiro, como, por exemplo, a gente pode ver nessa imagem o deslizamento que ocorreu no Parque Industrial na China em 2015. Ainda falando dos desastres, no período de 2004 a 2016, ocorreram 55 mil mortes ocasionadas pelo fato de deslizamentos de terra. Podemos ver aqui, através dessas imagens, um deslizamento que ocorreu em Nova Friburgo em 2011. Ainda relacionado aos locais afetados, principalmente na região do Rio de Janeiro, também teve os acidentes no Morro do Bomba, em Niterói, em 2010, que ocorreram 48 mortes, na região serrana também, em 2011, que foi a foto que eu mostrei anteriormente em Nova Friburgo, que ocorreram 918 mortes. Mas vocês podem ver, está se perguntando, nossa, por que tanto deslizamento de encosta aqui no Rio de Janeiro? Aqui nós podemos ver pelo mapa de vulnerabilidade de deslizamentos do IBGE, onde a gente pode ver que na região norte temos as áreas mais verdes, os tons mais frios, onde tem menos vulnerabilidade de deslizamento, e essa parte aqui, onde mostra mais a região sudeste, onde tem maior vulnerabilidade de deslizamento. Isso ocorre também devido à sua localização geográfica, seu relevo, tudo isso influencia ocorrer ou não o deslizamento de encosta. E baseado aqui no mapa, 5,7% do território brasileiro tem suscetibilidade muito alta a deslizamentos e 10,4% uma alta suscetibilidade. E como a gente pode prever esses deslizamentos? Nós temos diversos sistemas que podem ser utilizados para poder ter essa prevenção. Que no caso eu quis citar alguns sistemas para vocês, como sensoriamento remoto, sensores de inclinação, os sensores pluviométricos, sensores de umidade do solo. E se você utilizar mais de um sistema junto, melhor será a sua previsão de acordo com o deslizamento que possivelmente poderá ocasionar naquele local. Aqui eu quis trazer para vocês algumas imagens de alguns sensores
para vocês terem uma melhor visualização, né, do que eu estou falando. Aí, no caso, esse primeiro é um sensor ultrassônico, e esses dois são sensores de umidade do solo, onde esse daqui que eu estou mencionando para vocês aqui, pela seta, é o sensor resistivo, e esse último aqui é o sensor capacitivo de umidade do solo. É esse sensor capacitivo que eu irei abordar aqui nesse presente trabalho. Agora, depois que eu consegui mostrar para vocês um pouquinho dessa importância de ser estudado uma forma de prevenção de deslizamento, vou mostrar para vocês como foi o passo a passo dos meus testes. Aqui eu vou citar um pouquinho para vocês os materiais e os métodos abordados. O teste em si foi dividido em 3 etapas. A parte de resinar os sensores, a segunda etapa, coleta de dados, onde essa segunda etapa é dividida em coletar os dados dos sensores e as amostragens de solo, que eu vou detalhar posteriormente também para vocês. E depois de correlacionado todos esses dados, são feitas as análises. Agora eu vou começar a destrinchar para vocês um pouquinho as 3 etapas que eu falei anteriormente. No primeiro momento, foi necessário fazer o encapsulamento dos sensores. A resina utilizada para fazer o encapsulamento foi a resina epóxi M619, e essa resina foi escolhida porque ela é própria para encapsular os eletrônicos. Aí, no primeiro momento, foi necessário separar os materiais para ficar a melhor forma para manusear o encapsulamento. Os materiais utilizados foram os sensores, que são esses daqui, que já estão resinados, a resina epóxi com endurecedor, um palito de madeira ou uma espátula, qualquer coisa que possa mexer sem ser de plástico, a balança de precisão, que pode ser aquela de cozinha mesmo, e um copo de vidro, um varal e um papelão para não sujar, né, com resina ao chão. Também foi utilizado luva, porque mesmo a resina não sendo tóxica, é bom sempre se prevenir. Depois de separado todos esses materiais, foi necessário homogeneizar bem a resina antes de fazer a mistura com o endurecedor. Por quê? De acordo com o fornecedor, é necessário fazer uma pré-homogeneização dessa resina para todos os componentes químicos dela estarem ativos. E após homogeneizado essa resina, foi colocado no copo de vidro 150 gramas de resina epóxi mais 25 gramas do endurecedor misturado de forma homogênea para assim poder envolver os sensores capacitivos com essa resina e começar o processo de cura. Para quem não sabe, o processo de cura nada mais é do que esperar a resina secar por completo no sensor. Nesse caso, essa resina é necessário fazer o processo de cura de 72 horas. E esse processo de 72 horas também foi dado pelo fornecedor da resina. Depois de todos os sensores estarem 100% curados, foi feita a coleta de dados. Porém, antes de dar início à coleta de dados propriamente dito, foi necessário fazer a conexão dos sensores capacitivos numa placa Arduino, e nessa placa Arduino também tinha um receptor Wi-Fi, que é através desse receptor Wi-Fi que é emitido os dados para a plataforma ThingSpeak para poder coletar os dados dos sensores. E essa placa, os sensores foram todos conectados a uma rede elétrica. E após conectados os sensores nessa placa Arduino, eles foram inseridos em vasos, onde esses vasos eles estavam dentro dele solos encharcados para poder começar aí sim o processo de coleta de dados, que eu vou mostrar passo a passo para vocês nos próximos slides. E por fim, depois de correlacionado esses dados, foram feitas suas análises. Agora eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo rapidinho de como foi feito o processo de encapsulamento. Então, gente, foi basicamente isso que eu fiz. O processo de separar os materiais, encapsular os sensores e deixar em processo de cura para dar andamento nos testes. E calma aí, agora, depois, né, de ter feito o processo de encapsulamento, como eu havia dito, os dados dos sensores
foram para essa plataforma ThinkSpeak. E essa plataforma nada mais é do que coletar os dados dos sensores e transformar nesse gráfico. E nesse gráfico, ele é basicamente, no eixo X, mostra o tempo da coleta de dados dos sensores, que foram feitos a cada 20 segundos, e no eixo Y é o equivalente à voltagem do Arduino. E esse gráfico, é bom ressaltar, que ele equivale para um único sensor, ou seja, os outros 3 sensores que eu resinei, eles têm os seus gráficos separados. E, em paralelo a esses dados coletados dos sensores, foram feitas coletas de amostras de solo para a gente conseguir calcular o percentual de umidade. E como foi feita essas amostras? Essas amostras, primeiramente, foi necessário pegar 3 vidraçarias de vidro e serem pesadas, elas sem nada, para depois pegar as amostragens do solo úmido. E essa amostragem foi feita bem simples. Tinha que pegar 3 amostras, né, para botar nas 3 vidraçarias de uma forma mais homogênea possível, para tentar botar nessas 3 vidraçarias a massa do solo mais próximo possível, para na hora de fazer o cálculo do percentual não ter muita variância. E depois de coletar dessas amostras do solo úmido, foi necessário pesar novamente as vidraçarias com esse solo úmido, fazer as anotações e levá-las para a estufa. Na estufa, essas vidraçarias com o solo, era necessário ficar 24 horas numa temperatura de 105 graus Celsius. Mas às vezes vocês podem estar se perguntando, por que utilizar essa temperatura e por esse período? Então, é de acordo com o Manual de Análise dos Solos da Embrapa, que diz que é necessário pelo menos 24 horas a uma temperatura de 105 graus Celsius para a água evaporar por completo do solo. E depois dessas 24 horas, foi necessário retirar essas vidraçarias já com o solo seco e pesá-las novamente. Assim, pesando novamente, foi colocado todos esses dados numa tabela Excel para assim poder ser calculado o percentual de umidade. Aqui é uma pequena recorte, né, da tabela Excel utilizada, onde nós temos a data, a hora, os frascos numerados, eles tarados, a massa, né, a massa inicial, que foi o solo úmido, depois ele pesado com o solo seco, e aqui a diferença, né, para você saber apenas a massa do solo úmido e a massa do solo seco. Depois de feito isso, foi calculado a percentagem da massa inicial, né, que era a água, e depois nada mais é do que pegar e calcular a média para saber a média real daquele dia. Aqui é a tabela Excel anterior, só para mostrar para vocês que depois de analisado esses dados da tabela anterior e os dados do gráfico da ThinkSpeak, foi inserida uma nova planilha onde foi calculado a umidade real correlacionada com os dados aferidos dos sensores, como, por exemplo, no dia 27 de outubro, às 2h53, o sensor 1 estava medindo 174 de umidade, que equivalia à umidade real de 0,278. E isso foi feito para os demais sensores também. Aqui, outro ponto que é interessante observar é que os sensores, conforme ia diminuindo a umidade do solo, ele ia aumentando o seu valor e a umidade do solo foi diminuindo. E isso é bem coerente porque o sensor capacitivo, ele tende a isso. Quanto maior é a sua umidade, menor é o seu valor. E conforme vai diminuindo essa umidade, o valor aferido do sensor vai aumentando. E depois de feito todas essas correlações, foram inseridos esses dados na plataforma em Python, na Colab, onde nesse gráfico nós podemos ver no eixo X o tempo que foram lidos os sensores e os seus respectivos valores no eixo Y. Aqui nós podemos notar que o sensor número 3, ele teve um pequeno deslocamento em relação aos demais sensores. Porém, isso não influenciou no resultado, porque eles mantiveram a mesma tendência a aumentar de acordo conforme a umidade ia diminuindo. E outro ponto que vocês podem reparar aqui no gráfico é essas oscilações. E essas oscilações não necessariamente quer dizer que os sensores
estão falhando. Podem ocorrer outros N fatores, como, por exemplo, a oscilação da internet, queda de luz, a má conexão dos circuitos. Tudo isso também influencia na hora de mensurar os dados no gráfico. Esse gráfico aqui é o mesmo gráfico anterior, só que é apenas um zoom de um determinado tempo, do dia 30 de outubro até 4 de novembro. Só quis dar um zoom mesmo nele para mostrar que os sensores tendem a ter uma certa linearidade. E eu quis trazer também para vocês um pouco o que eu fiz nos testes, né? Algumas fotos retiradas do dia a dia dos testes. Aí aqui temos a resina MC119, que foi utilizada, o endurecedor, que é um kit, né, que ele vem junto. Aqui é o processo de cura dos sensores, e aqui é o sensor já curado, pronto para ser utilizado. E na parte das amostragens, né, nós temos nas vidraçarias o solo úmido, aqui é já o solo seco na estufa, e aqui é uma representação de um dos vasos utilizados, onde foram inseridos os sensores já resinados dentro do vaso no solo úmido. Porém, vocês podem notar que esse já tinha passado o tempo, né? E ele já estava bem seco. Mas no início mesmo dos testes, ele estava bem encharcado, bem saturado o solo. E por fim, chegamos aos resultados. Nos resultados, de acordo com o gráfico de umidade versus tempo, os sensores eles tiveram uma boa leitura em relação à umidade do solo, porque no dia 26 de outubro, que foi o início dos testes, os sensores eles tiveram uma margem de percentual de umidade de 29% a 30%, chegando em 16 de novembro numa margem de 23% de umidade, o que é super favorável, porque os sensores conseguiram ler perfeitamente o declínio dessa umidade do solo, que foi diminuindo com o tempo. E para validar esses dados, foi feita uma calibração dos sensores com cálculo estatístico do coeficiente de determinação, onde através desse coeficiente foi possível validar os testes realizados, onde, para quem não sabe, o coeficiente de determinação ele vai de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor a veracidade daquele teste. E no nosso caso, os sensores eles variaram de 0,825 a 0,914, o que é muito bom. E aqui é só mais um gráfico para mostrar como que os sensores tiveram uma relação muito boa com a medição, né, dos valores lidos. Aí, no caso aqui, no eixo X, temos as leituras dos sensores e no eixo Y, a umidade real. Aqui, como vocês podem ver, o sensor 3, ele realmente teve aquele deslocamento, como foi mostrado no gráfico anterior, porém, isso não impediu dele ser um sensor bom, porque, se vocês repararem, a medida relacionada à umidade real, ele foi bem parecido com esses outros sensores aqui, variando entre 0,29 a 30 e aqui embaixo entre 0,23 a 0,24. A única diferença dele foi em relação realmente à sua leitura, que variou até 150 e os demais de 200 a 250. E antes de concluir a apresentação, eu gostaria de trazer algumas propostas para futuros testes, né, caso seja de interesse. Como, por exemplo, depois de validado, calibrado os sensores, seria interessante utilizar os mesmos sensores para uma simulação de uma chuva, de um desastre, por exemplo. Pegar o desastre que ocorreu no Morro do Bumba, botar num recipiente relativamente proporcional à quantidade de chuva que vai ser emitida ali na hora e fazer uma simulação para ver o tempo de resposta desse sensor em relação àquele período de tempo, porque o sensor ele pode ser bom, mas às vezes a resposta pode não ser tão rápida. E outro teste que poderia ser interessante fazer seria utilizar esse mesmo teste feito em laboratório, mas ser feito na área externa. Afinal, na área externa, vai poder saber também o tempo de resposta do sensor, como é que ele se adapta realmente ao ambiente externo, porque no ambiente externo vai ter os fatores como o vento, a chuva, a incidência do raio solar, e tudo isso também pode influenciar nos sensores. E, por fim, foi possível concluir com esse trabalho que os sensores capacitivos, eles podem sim auxiliar na prevenção de deslizamento
desde que ele seja calibrado de uma forma adequada e ser utilizado junto com outros sistemas, porque, como eu havia dito, quanto mais sistemas você tiver e melhores estudos você tiver daquele local, a veracidade que você vai ter para prevenir qualquer desastre, deslizamento de solo, vai ser muito maior. E também, outro ponto que eu gostaria de abordar aqui é em relação ao encapsulamento com a resina dos sensores, que foi de boa performance, porque os sensores conseguiram ler, tanto na maior umidade quanto menor umidade, ele conseguiu captar bem os seus dados aferidos, e a resina, ela ainda conseguiu proteger os circuitos. E em relação à calibração dos sensores, ele foi superior a 0,8, o que é ótimo para o trabalho, porque ele indica que 80% das vezes o sensor ele agiu no sentido correto. Essas foram as referências utilizadas, alguma, né, das referências utilizadas no trabalho. E obrigada, gente.